Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde. Rezamos este texto na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença mais uma vez de cada um que foi se achegando e rezando junto conosco esse texto da Divina Misericórdia. Lucas, eu não esqueci de você não. Lucas que está falando conosco lá da Paraíba. Eu não esqueci de você não. A sua mensagem, a sua pergunta em relação à passagem bíblica, eu não esqueci. Eu li. Aí eu ainda não te respondi, mas eu vou te responder, tá bom? Pode ficar tranquilo que a sua resposta vai chegar. Eu não respondi você lá, aquela questão da quarentena, né, da quaresma, mas eu acho que você viu o áudio, né, aqui no grupo, eu respondi por causa da questão da quaresma. Mas eu vou responder você, tá bom? Pode aguardar que eu vou te dar a resposta, por que tá aquelas passagens bíblicas lá faltando lá, ou diferente, os números. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, né, feriado, é dia do trabalhador, é dia do trabalho, e hoje também a igreja celebra a memória de São José Operário, patrono, né, dos trabalhadores. Só que nós hoje vamos dar continuidade ao evangelho sequência do dia normal de João. Nós não vamos ler o evangelho próprio do dia de São José Operário. Esse aí eu vou deixar para você ouvir numa homilia de uma missa, tá bom? Você vai participar de uma missa, seja comigo à noite, ou seja com outro padre, ou em algum outro momento na TV, né, na internet. Então, você fica incumbido de participar da Santa Missa e ouvir a homilia referente ao Evangelho do dia de São José. Comigo aqui nós vamos fazer a sequência do Evangelho de João, que nós estamos fazendo, né, uma catequese desde da segunda-feira que nós estamos falando sobre o Evangelho de João no capítulo 6. Então hoje nós vamos continuar com o Evangelho de João no capítulo 6. Na liturgia, inclusive, se você olhar, tá lá a memória de São José, memória facultativa, tá na liturgia como memória facultativa. Tem as leituras próprias de São José, né? Que é a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Porém, eu vou ler o Evangelho do dia mesmo, normal, sem a festa de São José Operário, tá bom? Então, acompanhe a leitura do Evangelho comigo, de hoje, não de São José Operário, o do dia normal, tá bom? Porque a gente está fazendo uma sequência, e se eu parasse para fazer o do Evangelho de Mateus, então eu quebraria essa sequência, e amanhã, quando nós voltássemos com o Evangelho de João, ia ficar meio perdido aquilo que foi falado hoje, né, na liturgia. Tá bom? Então vamos lá, né? Que bom que você está conosco aqui, obrigado pela presença, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Uma boa tarde para todos aqueles que chegaram agora, para aqueles que foram no decorrer do texto chegando. Vamos lá, Evangelho de João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 a 59. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aqueles que comem este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando, né, a reflexão do Evangelho de João no capítulo 6, percebe que hoje Jesus, de uma certa forma, conclui o seu discurso, né? E amanhã você vai ver que a resposta disso vai ser dada pelos discípulos e por aqueles que vão seguir ou não seguir o Senhor. Mas hoje Jesus, ele conclui o seu discurso, conclui a sua profunda catequese sobre a Eucaristia, o pão vivo descido do céu.
E aí, ele tá ali, né? Aí, depois ele dizer que ele era o pão vivo descido do céu, no evangelho de ontem, né? Depois ele dizer que era necessário comer, que ele daria a carne dele para alimentar a todos, os judeus começaram a questionar, né? Aquilo que nós ouvimos no versículo 52. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Os judeus não entendiam. Eles não entendiam por que ele daria a sua carne, como se daria. Tá travando? Os judeus não entendiam por que ele daria, como que ele daria isso, como que seria, né? A sua carne dada. Era meio que escândalo, né? Como que isso iria acontecer? Ele está falando que ele vai dar a carne dele, mas o entendimento não foi claro da parte dos judeus. Eles acharam que ele iria pegar, né? Ou seja, ele seria o que? Ele mataria, a sua carne seria comida, a sua carne mesmo. Carne, alimento aqui, né? Corpo. Só que Jesus estava falando disso, Jesus estava falando da Eucaristia, né? O pão vivo descido do céu. A sua entrega na cruz faria a perfeita comunhão com o Pai e nos religaria ao Pai. E para nós termos essa perfeita comunhão com o Pai, era necessário comer desta carne, ou seja, comer, participar, se inserir na vida do Cristo, deixar que Ele se insira na nossa vida. E isso se dava por meio do quê? Do alimento que Ele nos dava. Então, ou seja, olha o que ele está dizendo. Os judeus não entendiam, eles não entenderam. Eles achavam... Por quê? Qual era a dificuldade de eles entender? Porque existia no mundo grego também, no meio romano, um pensamento daqueles que eram canibais, ou seja, vamos supor assim, homens que comem carne de animais e de gente. Então havia uma confusão na cabeça, isso aí, havia uma confusão na cabeça deles, porque eles achavam que, os cristãos até no começo, eles foram confundidos como acusados de comerem carne humana, né? Porque Jesus disse que era para comer a carne dele. Então, no começo era difícil, claro. Como é que você vai, né, comer a carne de alguém? Como é que você vai beber o sangue de alguém? Mas eles não entenderam. Jesus estava falando no sentido muito mais da Eucaristia mesmo. Era a verdadeira, a verdade, a comunhão com Ele. Então, eles não entenderam. E aí eles começam, né? Aí Jesus diz: então eu disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Isso aqui é fantástico. Por que é fantástico? Porque se nós pararmos para pensar aquilo que nós estamos falando há alguns dias, e ontem de forma bem clara, eu falei isso na homilia, falei ontem também à tarde aqui na live, nós precisamos ter essa perfeita comunhão com o Senhor. Comunhão é estar em plena comunhão com Ele. Isso se dá no quê? Na carne e no sangue. Então, ou seja, quando você come e bebe do corpo e sangue de Cristo, você entra em comunhão. É por isso que nós usamos a expressão comunhão. Porque você entra em perfeita comunhão com Ele. E estar em perfeita comunhão com Ele é a mesma coisa que Ele está dentro de você. Então Ele se une ao teu corpo. Isso é se fazer comunhão com Ele. É por isso que Ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Mas que vida é essa? A vida eterna. Não é a vida desse mundo. Porque o alimento que Jesus está falando não é o alimento que passa. Ele já tinha dito isso lá atrás. Nós estamos ouvindo isso desde lá de segunda-feira e eu expliquei sobre isso. Jesus não está falando de um alimento que passa. Está falando do alimento de vida eterna, um alimento que garante a vida. É a perfeita comunhão com Ele. Então, ou seja, quando Ele diz: olha, se você não comer e não beber, não tereis a vida em vós. A vida, que vida é essa? A vida eterna. E aí ele continua: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, nós participaremos da ressurreição junto de Cristo. É reservado para nós a ressurreição. Mas essa ressurreição no último dia, no sentido de que eu ressuscitarei para a vida em Deus, para uma vida eterna com Deus. Lembra que ontem eu expliquei, não é que
por eu comer o corpo e o sangue de Cristo, eu beber na Eucaristia, na Santa Missa, não significa que eu não vou morrer. Morrer fisicamente, todos nós vamos passar por isso. É fato, todos nós, seres humanos, precisaremos nos deteriorar, todos nós conheceremos a morte, todos nós morreremos. Mas essa vida que o Senhor está dizendo aqui, em não morrer mais e viver eternamente, está relacionado à perfeita comunhão com o Senhor. Porque quando você morre distante desta comunhão, distante do corpo e do sangue de Cristo, você está longe. Está longe desta amizade com o Senhor. Então, o que garante que você terá a vida eterna em Deus? E Jesus diz assim, em algum momento da nossa vida, ele diz assim, aquele que come e bebe, né? Aquele que comer e beber, você tem que comer e beber. Mas, padre, existem pessoas hoje que não comungam mais a Eucaristia por causa de algumas situações de vida. E ontem eu até falei sobre isso. Aqui cabe uma reflexão. Por quê? Quando Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus não está dizendo que eu tenho que comer isso todos os dias. Entenda aqui o que o padre vai dizer. Uma vez que eu comi, sabendo, entendendo, distinguindo com toda a clareza, com toda a certeza, com fé, com piedade, com devoção, no meu coração, abertura sincera, porque eu entendendo que é corpo e sangue de Cristo, então uma vez que eu fiz isso na minha vida, e que eu permaneci nessa comunhão, nos ensinamentos, no caminho do Senhor, eu tenho a certeza de que o Senhor me garante a vida eterna. Mas, padre, e os meus pecados? Mas é aí que está. Estar em perfeita comunhão com o Senhor não significa somente comer do corpo e do sangue. É necessário seguir os passos, é ser discípulo do Senhor. E isso requer de nós, isso no caminhar. Eu e você precisamos não só nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo, mas alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo é alimentar e fazer o quê? Comunhão, perfeita comunhão. E se nós não fizermos essa comunhão no sentido de testemunho, de vida, não vale a pena, não vale de nada. Porque só receber a Eucaristia e entender que ela é corpo e sangue de Cristo e simplesmente voltar para casa e continuar a nossa vida normal, não há nada de diferente nisso. E não há certeza de que porque eu entrei na fila da Eucaristia, participei da Santa Missa, eu vou ganhar o reino de Deus. Mas requer de mim também as boas obras. E isso, comungar com o Senhor, ou seja, fazer comunhão com Jesus, a perfeita comunhão com Ele, requer assumir o seu projeto de vida. Assumir a responsabilidade para consigo, com o próximo. Assumir a responsabilidade que a sua palavra, o seu evangelho nos dá. Então, meu irmão e minha irmã, aqui nós devemos fazer uma reflexão. Quando Jesus disse, olha, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Essa vida que é garantida pelo Senhor para que nós, um dia, possamos estar com Ele no seu reino. Uma vida... Tá caindo toda hora? Ô Marília, será que tá caindo só para você? Porque só você que colocou aqui. Ninguém mais colocou que tá caindo, não. Tá caindo, gente, a internet? Ou tá travando? Então é isso. Percebe? Eu acho que, eu não sei, tá caindo? Não, então é sua, Marília, a sua internet então, é a sua casa então, eu acho. Sua internet que tá com problema aí. Então, é a sua casa, Marília. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então, se nós prestarmos atenção aqui, ó, ele está garantindo para nós que nós teremos uma vida eterna, não só pelo fato de comer e beber do seu corpo. É necessário fazer uma comunhão com o Senhor. E essa comunhão requer abertura de coração, testemunho de vida. Não adianta nada só receber a Eucaristia e dizer, agora já estou salvo, né? Já ganhei o reino de Deus. Cuidado, porque receber a Eucaristia significa se comprometer com o Senhor, se comprometer com a vida dele. Porque olha que bonito que o Senhor diz aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 55, olha o que ele diz. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aí ele continua. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que bonito isso aqui. Então, ou seja, olha o que Jesus... Eu vou até arriscar aqui.
E se você quiser riscar aí na sua liturgia, risque também. Versículo 56. Olha o que Jesus diz aqui, afirmando: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que lindo isso. Então, ou seja, uma vez que eu como o corpo de Cristo, uma vez que eu bebo o teu sangue, há uma perfeita comunhão com Ele. Então, a minha vida não pode ser mais a mesma. Eu não posso agir de forma igual. Eu tenho que agir diferente, porque a vida que é vivida em mim, em perfeita comunhão, não é mais a minha, é o Senhor. Então o meu agir, a minha vida, o meu jeito de viver tem que testemunhar essa presença daquele que eu recebi na comunhão. Então essa é uma atitude de um verdadeiro cristão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E ainda ele vai dar o exemplo, ó, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Olha que interessante isso, meus irmãos e minhas irmãs. Olha o pensamento claro de Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e eu vivo por causa do Pai, quem come por causa de mim. E Jesus diz bem claro, quem me come viverá por causa de mim. Ou seja, a vida do Senhor é viver a vida dele. É aquilo mais ou menos que São Paulo diz na sua carta, né? Vocês já ouviram isso. São Paulo diz assim, é Cristo quem, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Olha São Paulo traduzindo esse evangelho. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, ou seja, há uma perfeita junção, uma perfeita unidade. E quando eu recebo, por isso que nós não podemos receber a Eucaristia de qualquer jeito. Por isso que o corpo e o sangue de Cristo não pode ser comungado de qualquer maneira, não pode ser comungado sem se preparar, sem estar adequadamente preparado para receber a Eucaristia. Porque a partir do momento que você recebe a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo vai fazer morada em você. Então há uma vida vivendo na sua vida. Há uma perfeita junção entre o que é Jesus presente na Eucaristia com você. E essa vida de Jesus precisa sobressair a sua vida, nos seus atos, nos seus gestos, nas suas atitudes diárias. Terceiro, entenderam a grandeza e a riqueza de Jesus ao falar isso no Evangelho? Então, por isso que a gente fala de conversão e de mudança de vida direto, porque é necessário uma conversão, é necessário uma mudança de vida. Aquilo que aconteceu na primeira leitura. Se vocês olharem a primeira leitura de hoje, fala de Saulo, né? Saulo que se tornou Paulo. Uma conversão completa, que é a conversão que nós precisamos ter em nossa vida. E aí ele continua no versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Percebe o que Jesus está querendo dizer para nós, meus irmãos e minhas irmãs? Que não é simplesmente só entrar na fila da Eucaristia e receber o corpo e o sangue de Cristo para ter a vida em plena. Mas é preciso distinguir, é preciso ter consciência do que você está fazendo, é preciso ter ciência e consciência dos seus atos. Porque a partir do momento que você recebe a Eucaristia, e eu lembro aqui de duas coisas que eu ouvi há um tempo atrás. Primeiro, um trechinho, uma frase do Papa João Paulo II, isso no ano de 80 e alguma coisa mais ou menos, quando ele foi na cidade de Filadélfia, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele disse uma frase que ficou guardada, e eu li essa frase dele num texto quando estava fazendo um trabalho sobre a Eucaristia. E ele dizia assim: enquanto houver fome no mundo, a minha Eucaristia será incompleta, ou a nossa Eucaristia será incompleta. Olha que bonito, a frase do Papa João Paulo II. É santo, né? É santo o homem, né? Na época ele era Papa, né? E ele disse isso: enquanto houver fome no mundo, a minha Eucaristia, ou a nossa Eucaristia, será incompleta.
E ainda aí ele diz assim, e aí uma outra fala que eu escutei há um tempo atrás também falava sobre, relatando sobre isso. Uma vez eu fui a uma missa de um padre e eu era seminarista e ele disse isso. E ele disse isso também. Naquela reflexão de Lázaro, quando Lázaro está lá com os cachorros lambendo suas feridas, aquele evangelho que Jesus conta a parábola, né? Daí ele dizia assim: quando você entrar na fila da Eucaristia, lembre-se que tem Lázaro jogados nas calçadas, que tem pessoas morrendo de fome, pessoas sofrendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se comprometer com a Eucaristia é se comprometer com tudo. Não dá para você ser aquele cristão que eu me comprometo em receber a Eucaristia em toda a Santa Missa. Ai, que maravilha, é lindo, é maravilhoso. Toda missa que tiver, se tiver missa de segunda a segunda, eu vou estar todos os dias na Santa Missa recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Ok, maravilhoso. Se você tem a oportunidade de estar todos os dias na Santa Missa de segunda a segunda, que bom, fico muito feliz. Mas ao mesmo tempo, eu te pergunto, comungar todos os dias só porque eu quero receber o corpo e o sangue de Cristo? Ou porque comungar todos os dias significa que eu estou me comprometendo todos os dias com as atitudes de Jesus? Me comprometendo com Ele, com a sua palavra, com o testemunho, com a vida dele. Por quê? Porque recebê-lo significa deixar que Ele viva em mim. Então que eu diminua para que Ele cresça. Que as minhas mãos, que o meu olhar, que a minha boca, que o meu falar, que o meu caminhar, que a minha vida seja uma transparência de Jesus, da vida que está sendo vivida em mim. Então, é isso que nós precisamos pensar no dia de hoje. Essa é uma reflexão que deve ser feita por cada um de nós. A vida que está vivendo em mim, a partir do momento que eu comungo do corpo e do sangue de Cristo, é a vida de Cristo. E como Cristo faria? Eu acho que cabe aqui, meus irmãos e minhas irmãs, talvez, fazer essa reflexão e se perguntar diariamente: como que Cristo agiria em tal situação? Porque se a vida dele é que está sendo vivida em mim, então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso deixar que ele faça, né? Então, como ele agiria em tal situação? Essa é a reflexão de hoje que nós devemos fazer, né? Diante desse evangelho belíssimo, esse evangelho riquíssimo. E amanhã não percam, esse evangelho continua e amanhã ele conclui. O capítulo 6 do evangelho de João conclui-se amanhã. Jesus hoje conclui com o seu discurso, com a sua catequese, e amanhã vocês verão que as coisas vão ficar mais forte ainda, né? O diálogo de Jesus amanhã. Mas hoje ele conclui, né, esse ensinamento em Cafarnaum, na sinagoga. E ele nos ensina que é preciso fazer essa reflexão no dia de hoje. Comungar com o Senhor é comungar com tudo. Não dá para comungar somente com o corpo e com o sangue e não se comprometer com tudo que está ali. Porque o corpo e o sangue entregado na cruz, ou seja, doado na última ceia, entregue na cruz, o sangue derramado, não foi em vão e não pode ser em vão. Não foi por uma pessoa, foi por toda a humanidade, foi por todos nós. Então, ou seja, não tem condições nós olharmos para uma situação no mundo que vivemos, a ganância, o autoritarismo, a maldade, as mortes, tudo que está acontecendo no mundo de hoje, e nós não percebermos que ao comungarmos, ao irmos em direção ao altar, nós estamos indo em direção àquele que deu a vida para que nada disso acontecesse na humanidade. Mas está acontecendo. Então, quando eu estou indo em direção ao altar, eu estou indo receber o corpo e o sangue de Cristo, que é a força para a minha vida, é viver com Ele para poder fazer o diferente, porque Ele me chama a ser seu discípulo. E a ser seu discípulo e deixar que, assim como Paulo diz na sua carta, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Que Deus nos dê essa graça de pensarmos nesta tarde sobre isso e refletirmos sobre isso. Então, como eu disse, eu não estou refletindo sobre o evangelho do dia de São José Operário, porque eu vou deixar para você participar da Santa Missa. Ou comigo à noite, às 19h30, ou com outro padre e tal, mas eu continuei o evangelho da semana porque é rico e a gente não pode perder esse evangelho. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Muito obrigado
pela presença de todos vocês aqui, né, nesse momento, ouvindo essa reflexão, participando desse evangelho de hoje, participando também do texto da Divina Misericórdia. Amanhã estaremos aqui às 3 horas da tarde, também rezando o texto da Divina Misericórdia e fazendo a conclusão dessa semana da catequese sobre o Evangelho de João no capítulo 6. Temos novidades. Hoje nós temos missa às 19h30, missa em honra a São José Operário, à noite. Tá bom? Transmitida por onde? Transmitida pelo nosso canal do YouTube da paróquia, transmitida pelo nosso Instagram e também vai ser transmitida pelo canal do YouTube da Paróquia do Sagrado Coração de Taquari. Por quê? Porque a nossa missa hoje vai ser em honra a São José Operário, que é o padroeiro da comunidade São José Operário em Alto Laje. Então nós faremos comunhão com eles nesta noite para celebrarmos ao padroeiro de sua comunidade. Tá bom? Então estão todos convidados às 19h30, missa em honra a São José Operário. E à noite, nessa missa, nós vamos rezar e pedir a bênção de Deus sobre as pessoas que estão desempregadas, sobre os que estão trabalhando, sobre os que geram empregos no nosso Brasil, no nosso mundo. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? E tem uma novidade. As nossas lives, eu salvei a de ontem, e acho que de antes de ontem, eu salvei e deixei no meu Stories, né, aqui no Instagram. Mas a paróquia, né, o Sérgio, mais o David, o Davi, é isso aí, David. Eles conseguiram baixar as minhas lives e eles vão postar no YouTube, no canal do YouTube da nossa paróquia, da paróquia São Francisco de Assis de Porto Santana. E aí você vai poder rever as lives lá no YouTube e poder, né, se você perdeu, até divulgar para outras pessoas, para as pessoas poderem ouvir sobre a reflexão do Evangelho do dia. Tá bom? Então, se você não se inscreveu no nosso YouTube, se inscreva lá, que você vai poder rever, né, nossas reflexões do Evangelho, né? Acho que é do dia 29 que o Davidson conseguiu baixar e já está lá postado no nosso canal do YouTube. Tá bom? Você pode entrar lá e ver de novo toda a nossa reflexão do Evangelho e aprender um pouco mais sobre o Evangelho diariamente. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Talvez algumas pessoas perdem aqui, né? E elas podem entrar lá no YouTube e ver. Aqui no meu Stories também vai ficar disponível. Só que aqui fica 24 horas, né? Lá no YouTube vai ficar registrado lá no canal e você pode entrar lá e ouvir de novo, né? Ver e ouvir de novo a nossa reflexão, o nosso texto da Divina Misericórdia, alguns bate-papos que nós tivemos. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês hoje às 19h30 na missa em honra a São José Operário. Vamos participar, povo de Deus. Vamos participar. Principalmente você que é da nossa paróquia. Não deixe de participar, não. Vamos participar da Santa Missa hoje. É um dia importante para nós também, né? Estamos iniciando o mês de maio. E hoje eu havia falado que eu ia ler, né, o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que é As Glórias de Maria. Mas eu vou deixar para começar a ler com vocês na segunda-feira, tá bom? Na segunda-feira a gente começa a ler esse texto, esse livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Glórias de Maria. E vamos fazer aquilo que o Papa Francisco nos pediu. Vamos intensificar a reza do terço nesse tempo agora, tá bom? Nesse tempo mariano, nesse mês de Maria. Vamos voltar à reza do terço o terço da Mariano. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos rezar, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para passarmos logo essa situação. Tá difícil, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós vamos continuar pedindo a ela a sua intercessão. Aqui, ó. Nossa Senhora das Graças, ó. Vamos pedir a ela a sua intercessão sempre em nossa vida. Tá bom? Acho que é só. E quero agradecer a todos vocês que participaram conosco hoje mais uma vez. Nos vemos à noite, às 19h30. Amanhã, às 3 horas da tarde. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. E que Nossa Senhora interceda junto a Jesus Cristo para que muitas e muitas bênçãos sejam derramadas na vida de cada um de vocês.
Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu tenho gente aqui, ó. Eu tenho gente aqui de Jardim da Penha, né, Vitória. Eu tenho gente aqui de Laranjeiras. Eu tenho gente aqui da Serra, né? Eu tenho gente aqui de Guarapari, pessoas de Vila Velha, daqui de Cariacica, de vários lugares. Eu tenho pessoas aqui participando comigo. Então eu quero agradecer a todos vocês por essa presença, por essa fidelidade a todos vocês na reza do terço e na escuta da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz e eu vou pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você trouxe no pensamento neste momento, de forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, fazendo aniversário no dia de hoje, e sobre os objetos que você está apresentando neste momento. Água, terço, livro, vela. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José Operário e São Francisco de Assis, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Boa tarde, fiquem na paz. Um bom final de semana para todos vocês. Nos vemos hoje.